conhecimentos do nosso ciclo 1, né? O primeiro tema marcado lá para a gente estudar é escalas, que a gente vai estudar então nessa microaula. Então vamos para escala. O que é escala? Basicamente é um fator numérico utilizado no desenho para representação de objetos. Basicamente, esse fator numérico atende à norma NBR 8196, ela é que predetermina qual é a escala correta para representação de cada um dos nossos desenhos, tá? A escala é o resultado da relação D sobre R, tá? Então, distância sobre o real. No caso, eu tenho aqui 1 para 10 milhões. Basicamente, numerador, denominador, né? Quanto maior o denominador, ou seja, quanto maior esse número, menor a escala e menor a riqueza de detalhes. Então, vou fazer uma comparação para vocês. Um desenho na escala 1 para 10 e o desenho na escala 1 para 100. Qual é o maior denominador? 1 para 100. Menor escala, menor riqueza de detalhes. Ok? Então, o desenho na 1 para 100, ele é muito mais simples do que um desenho na 1 para 10, né? A riqueza de detalhes do desenho da 1 para 100 é infinitamente menor do que a riqueza de detalhes de um desenho na 1 para 10, ok? Então, tipologias de escala. Nós temos a escala real, ou seja, o objeto é representado em sua verdadeira grandeza, a gente fala VG. Então, 1 para 1. D sobre R, distância sobre a realidade. Lápis, digamos que tem 15 centímetros, será representado com 15 centímetros. Escala de redução é quando representamos o objeto menor que o seu tamanho real. É a escala reduzida, né? Essa é a escala que a gente vai utilizar nos nossos projetos. Então, a escala de representação é 1, 2 pontos x. X é a escala de redução. Então, D sobre R é igual a 1 sobre x, né? O x é a redução. Basicamente, se eu tenho um lápis aqui, tá? Na 1 para 1, tá com 15, como a gente combinou antes. Se eu for colocar na escala 1 para 2, eu vou reduzir ele pela metade. Vai estar aqui, ó, 7,5. Se eu for representar na escala 1 para 5, eu vou reduzir ele em 5 partes. Ele vai passar a ter, muito menos, 3 centímetros. Vai ficar pequenininho. Escala de ampliação. Quando representamos o objeto maior do que o seu tamanho real. Então, a gente vai inverter. É x para 1, né? Vamos lá. Esse exemplo aqui é ótimo. A obra é abacaxi, né? Então, tenho um abacaxi. Dependendo, né, da mão de obra, de tudo que acontece, esse tamanho pode duplicar. Então, ele vai ser 2 para 1. Fica o dobro do tamanho. Dependendo do drama que acontecer lá, né, de tudo que dá errado e das alterações dos nossos clientes, a gente vai ter um abacaxi 5 vezes maior. Então, ele vai ser 5 para 1. Então, a gente inverte a organização. Vamos lá, exemplos então. No mapa, a escala real 1 para 300 mil apresenta uma distância de 15 centímetros entre os pontos A e B. Dessa forma, a correta distância entre esses dois pontos na realidade é. Então, a fórmula que a gente vai usar é D sobre R, né? A fração de escala é 1 para 300 mil. O D é 15 centímetros. Eu vou ter que transformar ele em milímetros, vai dar 1.500. Ó, coloquei escala de transformação aqui. R, não sei, né? Então, vai virar meu X. 1.500 sobre R, 1 para 300 mil, ó. Aqui é a escala de redução, 1 sobre R. Regra de 3 simples. O resultado disso vai dar 450 milhões de milímetros. Milímetros para metros, divide por 1.000.
450 mil metros. Metros para quilômetros, divide por 1.000, 450 quilômetros. Gente, aqui, ó, metros, decâmetros, centímetros, milímetros, né? Decâmetros, hectômetros, quilômetros. Então, eu coloquei aqui as escalas, né? Quando eu vou para a direita, eu vou multiplicando por 10 o número de casas. Quando eu venho para a esquerda, eu vou dividindo por 10, né? Então, aqui a gente estava em milímetros, eu fui reduzindo, reduzindo até chegar aqui, por isso que a gente dividiu, ok? Segundo exemplo, um objeto cujo seu tamanho é 3 centímetros está representado no papel com 7,2 centímetros. Qual é a escala de ampliação? Então, a gente vai ter x para r, né? Então, vamos lá. D sobre r. Então, D sobre r, a distância aqui é 7,2, o r é o real, que é 3, é igual a x sobre 1. 3x igual a 7,2. 7,2 dividido por 3 vai dar 2,4. A escala de ampliação é 2,4 para 1, né? Porque eu estou ampliando, então o valor fica na frente e o 1, que é o real, fica atrás. Aí eu coloquei aqui 2 exercícios para vocês fazerem e me entregarem lá no final do nosso ciclo 1, tá? Observação, eu ajudei vocês aqui com a fórmula, mas verifiquem as unidades, ó. Esse primeiro aqui, a gente está trabalhando em metros. Lembra que eu falei para você? Não sei se eu falei. Em projetos, normalmente a gente trabalha em metros e em mapas nós trabalhamos em quilômetros. Então, eu coloquei aqui, ó, um exercício de projeto de metros e coloquei aqui um exercício de mapa em quilômetros, para a gente poder trabalhar bastante a escala, tá? Então, vocês têm que resolver esses 2 exercícios e me entregar lá na data do final do ciclo 1, conforme o nosso cronograma. Tentem já resolver para a nossa aula ao vivo, porque se vocês tiverem dúvida, podem perguntar e eu posso ajudar. Classificação das escalas. A gente tem escala numérica e escala gráfica. Então, escala numérica, ela é indicada sob forma de fração. O 1 para, que é os 2 pontos, tanto, né? O denominador, né, que é o que está aqui. Lembrem, denominador é a área real. Isso aqui é área no mapa. Então, a fração representa o quanto eu estou reduzindo, ok? Então, isso é uma escala numérica. A escala gráfica trata uma figura geométrica ou uma linha fragmentada, né? Basicamente, uma régua graduada, né? Então, a gente vai ter uma figura geométrica, que eu coloquei alguns exemplos, né? Vamos entender aqui, ó. O primeiro foi dividido em uma, duas, 3 partes, sempre com essa chura invertida, tá? Então, ó, de 1.000 para 0, de 0 para 1.000, de 1.000 para 2.000, certo? O que acontece aqui? 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro. Normalmente a gente representa com 1 centímetro, tá? Fica bem mais fácil. Se eu tiver um mapa ou um projeto que vocês forem pesquisar, isso vocês devem ter visto em geografia. Nos mapas, a gente tem essa escala, a escala gráfica, tá? Por quê? Se eu tenho a edição desse mapa, eu amplio, reduzo, e eu tenho a escala gráfica, eu não vou perder a escala do mapa. Nos projetos de arquitetura que vocês por acaso pesquisaram na internet, em sites como ArcDaily, por exemplo, que para nós são referência, vocês vão ver que sempre vai ter o projeto e exatamente essa escala aqui embaixo, porque conforme a gente vai manuseando essa imagem, a escala vai manuseando junto, né? Muito importante que a gente coloque junto, e aí a gente não perde essa relação de escala, de dimensão real do desenho, ok? Então, um exemplinho de exercício com escala gráfica, né?
Com a escala gráfica abaixo, ache a escala de redução adotada, sabendo que a distância de 15 a 20 quilômetros é representada por 5 centímetros. Então, vamos lá. Ó, 5 a 0, 0 a 5, 5 a 10, 10 a 15, 15 a 20, ó. Isso aqui, 5 centímetros, tá? Normalmente aqui, 1, né? A gente sabe que isso aqui no mapa, né, de 15 a 20 quilômetros vai representar por 5 centímetros. Então, fórmula D sobre R. Vamos lembrar de trabalhar sempre na mesma unidade. 5 quilômetros corresponde a 5.000 metros, que vai corresponder 500 mil centímetros. D é igual a 5. 50 mil sobre X, 5x sobre 50 mil, X é igual a 10. Ou seja, 1 para 10 mil seria a escala.